Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 14. O que eu quero perguntar? O que eu estava fazendo mesmo? Ah, sim, eu estava chorando. Aprendi que não importa quantas lágrimas eu derramasse, elas nunca acabariam. Eu nunca quis saber, mas fui obrigado a aprender. As lágrimas não secam. Mas quanto mais eu chorava, mais sentia algo escapando do meu corpo. Será que eu ainda tinha algo a perder? Não parecia. Mas aparentemente eu estava enganada. A cada dia eu perdia mais. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, eu perdia alguma coisa. Feliz, feliz, uma voz chamou meu nome. Quem estaria me chamando? Eu sabia. Sentei-me na cama e olhei vagamente para Hayashi, que estava parado perto da porta. Tentei responder, mas as palavras não saíram. Hayashi, que havia permanecido em silêncio por um tempo, abriu a boca. Ei, Mary, você sabe que não pode continuar assim. Eu me sentiria mal se não respondesse a Hayashi. Essa foi a única razão pela qual acenei com a cabeça. Hayashi soltou um pequeno suspiro de alívio. A questão é, ele começou a dizer, existe um clã chamado Orion. Eles são liderados por um cara chamado Shinohara. Ele ouviu falar da nossa situação e está nos fazendo um convite. Ele me perguntou se queremos nos juntar a eles. Eu também? Ora, é óbvio. Claro que você também vem. Como eu deveria reagir numa hora dessas? O que eu teria feito no passado? Mishiki, Oku, Mutsumi. Na época em que os três ainda estavam vivos. Eu, que ainda não havia falhado em meus deveres como sacerdotisa deixando-os morrer. Eu praticamente os matei. Meus preciosos camaradas. Não importava o que acontecesse, como sacerdotisa eu iria protegê-los. Essa era a minha intenção. Mas intenções não bastam. Eu tinha que protegê-los até o fim. Eu achava que conseguiria. Talvez tenha sido presunçoso da minha parte. Não talvez. Foi. A verdade é que eu não conseguia. Eu estava errada. Os resultados comprovaram isso. Eu só podia reconhecê-los. Eu tinha que reconhecer. Deixei meus camaradas morrerem. Eu era uma sacerdotisa que não conseguiu proteger a vida de seus companheiros. Isso não é sacerdotisa. Isso é lixo. Nem sequer digno de existir. Apesar disso, tive a audácia de continuar respirando. Eu sobrevivi. Eu desejei ter morrido. Pelo menos deveria ter morrido com eles. Ei, Hayashi, eu não quero fazer nada. Acho que nem consigo. Mas quando olho para o seu rosto, há uma coisa, apenas uma coisa que eu quero desesperadamente te perguntar. Por quê? Por que você me arrastou com você quando fugiu daquela vez? Se ele quisesse fugir, poderia ter feito isso sozinho. Eu não queria fugir. Nunca tive a intenção de abandonar meus camaradas. Não era assim que eu agia. Eu não teria feito isso. Ogu caiu primeiro. Depois Mutsumi. Quando isso aconteceu, pensei, é inútil. Não temos a menor chance de vencer. Duvido que algum de nós sobreviva. Vamos morrer aqui. Morrei com todos vocês. Nunca pensei nem por um segundo em fugir. Vai, corre. Mishiki nos disse isso. Isso era um fato. Talvez Mishiki quisesse que sobrevivêssemos, se ao menos pudéssemos. Mas e os meus sentimentos? Eu disse uma palavra sequer sobre querer sobreviver? Ele achou que eu teria desejado isso? Ei, Hayashi, por que você fez isso? Por que você não me deixou morrer com Mishiki e os outros? Orion, abaixei a cabeça e respondi simplesmente, está bem. Não foi culpa do Hayashi. O Hayashi não estava errado. Se eu fosse o Hayashi, tenho certeza de que teria feito o mesmo. É por isso que eu não lhe perguntaria isso. Eu não queria falar sobre isso. Eu não queria tocar na ferida. A ferida? Não. Isso não era nada tão pequeno que eu pudesse chamar de ferida. Meus braços e pernas foram arrancados, e a pele foi dilacerada de todo o meu corpo. A dor não passaria. As cicatrizes que ficaram seriam indeléveis. Tudo havia mudado desde que os outros três ainda estavam vivos. Não podíamos voltar atrás. Não havia como voltar atrás. Hayashi não se afastou da porta. Talvez estivesse tentando me dizer algo. Talvez estivesse tentando me consolar. Talvez estivesse tentando me animar. Talvez eu devesse ter dito a Hayashi que nada daquilo adiantaria. Mas se eu fizesse isso, o magoaria. Hayashi também havia perdido seus camaradas. Ele devia estar inconsolável. Eu não queria atormentá-lo ainda mais. Na verdade, eu é que deveria estar animando Hayashi. Se fosse possível, eu queria fazer isso. Mas eu não conseguia. Não conseguia fazer nada. Não conseguia me imaginar tendo o direito de fazer nada. A única coisa que eu podia fazer era continuar sentada ali, de boca fechada. 2. Autoconhecimento. Independentemente do que acontecesse comigo e com o que eu estava pensando, ou mesmo com a minha incapacidade de pensar, nada disso importava. Quando chegava a hora de trabalhar, eu tinha que fazer tudo certo. Tinha que mudar de marcha. Eu não precisava ser eu mesmo. Eu podia simplesmente me dedicar ao meu papel. Na verdade, eu precisava me separar de mim. Extrair apenas a parte de mim que era padre. Eu não era Mary. Eu era apenas um padre. O clã Orion era famoso. Seu líder, Shinohara, era um sujeito simpático, e os outros eram soldados voluntários competentes. Um grupo nada ruim. A capa branca que me deram trazia as 7 estrelas que simbolizavam Orion. Quando a vestia, sentia que podia me transformar em outra pessoa. Quando Hayashi vestia a capa, ele também parecia outra pessoa. O pessoal de Orion foi muito atencioso comigo e com o Hayashi. Nos juntamos a um grupo liderado por uma mulher chamada Tanamori e enfrentamos goblins na cidade velha de Damuro. Era estranho um grupo de veteranos liderado por alguém como a Tanamori ir para Damuro. Ficou claro que não era tanto um teste de habilidade, mas sim um aquecimento para nós. Era como ir para a reabilitação física. Tanamori tinha um rosto delicado, embora fosse mais alta do que eu. Tinha porte de guerreira, mas sua arma preferida era um bastão curto. Ela era uma sacerdotisa com experiência como guerreira, e junto com Yokoi, o ex-ladrão e lutador, Shingen, o mago, e os guerreiros Matsuyaji e Hayashi, formávamos um grupo de 6.
Matsuyaji ia à frente com Hayashi e Yokoi, enquanto Tanamori e eu protegíamos Shingen. Yokoi era ágil e usava equipamento leve, podendo recuar e proteger a retaguarda se necessário. Contudo, quando viram Matsuyaji, que tinha 1,80 metros de altura, brandindo uma espada bastarda, os goblins estavam prontos para fugir. Hayashi e Yokoi atacavam os goblins apreensivos, e Shingen procurava uma oportunidade para golpeá-los com magia. Isso decidia a maioria das nossas batalhas. Uma vez que os goblins se descontrolavam, era uma questão de como finalizá-los e impedi-los de escapar. Nesse ponto, era um massacre unilateral. Não havia nada que eu pudesse fazer. Apenas observei, como um espectador indiferente, enquanto Matsuyaji dispersava os goblins da linha de frente. Hayashi parecia cheio de vida, mesmo que não tanto quanto antes. Até aquela cena me pareceu algo que eu apenas observava à distância. O povo de Orion estava sendo atencioso conosco. Era demais nos pedir para participar de uma batalha intensa tão pouco tempo depois do choque que havíamos sofrido. Primeiro, eles queriam que enfrentássemos inimigos que pudéssemos derrotar facilmente para recuperarmos nossa confiança. Ao mesmo tempo, esperavam reacender nossos instintos de combate. Provavelmente estavam fazendo a coisa certa. Na posição deles, tenho certeza de que teríamos feito o mesmo. Parecia estar funcionando para Hayashi. Quando Matsuyaji o elogiou dizendo boa carga, ele até sorriu. Era um sorriso contido, claro, e Hayashi me olhou de relance depois, com uma expressão estranha no rosto. Mas tendo sempre sido um guerreiro com um lado competitivo, enfrentar inimigos e brandir sua espada com afinco devia ser o caminho certo para a recuperação de Hayashi. Ele provavelmente superaria isso. Eu acreditava de todo o coração que isso era uma coisa boa. Eu não guardava nenhum ressentimento de Hayashi por ele ter me tirado de lá. Eu não o odiava. Hayashi era meu precioso camarada. Ele era o único que me restava. Eu queria que ele se animasse logo, e se houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudar, eu faria. Não que eu pudesse imaginar que houvesse. Por volta da época em que exterminamos nosso terceiro bando de goblins, fui forçado a perceber algo que não havia percebido antes. Gostaria de não ter percebido. Eu nunca quis saber. Essa era uma parte irremediavelmente feia de mim mesmo. Ao ter Tanamori, um sacerdote muito superior a mim, ao meu lado, tomei consciência visceral de quão arrogante e errado eu havia sido. Eu, essencialmente, havia provocado aquele fracasso irreversível sobre nós. Matsuyaji, Yokoi e Shingen confiavam plenamente em Tanamori. Se algo acontecesse, Tanamori os curaria. Ele era uma presença firme atrás deles, ocasionalmente dando instruções curtas e precisas. Eu também não duvidava de Tanamori. O corpulento e robusto Matsuyaji, que avançava sem jamais se tornar imprudente, era aquele em quem Yokoi, Shingen e até mesmo Tanamori mais confiavam. Todos contavam com a perspicácia de Yokoi, e todos os companheiros de Shingen sabiam que ele usaria sua magia de forma eficaz, exatamente onde fosse mais necessária. Hayashi talvez ainda não compreendesse completamente todas as peculiaridades deles, mas persistia com uma seriedade e diligência inatas. Seus companheiros viam com carinho o esforço de Hayashi. Eles o aceitavam e tentavam apoiá-lo. Não havia lugar para mim. Era como se eu nem estivesse lá. Eles não precisavam de mim. Se tivéssemos que lutar contra inimigos mais poderosos, eu teria que fazer alguma coisa. Haveria algo que eu poderia fazer. Isso talvez fosse verdade. Mas esse não era o ponto. Ao ser colocado em um papel desnecessário, fui levado a perceber algo. Como eu era antes. Achei que estava indo bem. Não, para ser honesto, achei que estava fazendo um trabalho muito bom. Tentei fazer tudo o que pude. Parecia errado não fazer. Quanto mais eu fazia, mais realizado me sentia. Todos me elogiavam. Eu era necessário. Isso me fazia feliz. Eu estava nas nuvens. Eu estava fazendo isso por todos. Pelos meus camaradas. Pelo partido. Por todos nós. Era o que eu pensava. Mas eu estava enganado. Não era isso. Eu queria me sentir realizada. Queria ser elogiada. Queria me sentir necessária. Queria aquela felicidade. Queria cada vez mais. Eu a buscava insaciavelmente. Mishiki, Ogu Mutsumi, Hayashi. Olhem para mim. Ei, eu sou incrível, não sou? Eu consigo fazer isso e consigo fazer aquilo também. Eu consigo fazer qualquer coisa. Me elogiem. Gostem de mim. Me amem. Me deem um lugar para ser. Não era para eles. Tudo era para mim. Por isso, quando ninguém precisava de mim, como agora eu ficava de mau humor, chega. Não quero estar aqui. Quer dizer, essas pessoas não precisam de mim. Era isso que eu estava pensando. Este era eu. Apenas um narcisista que queria ser reconhecido, reafirmado, mimado e valorizado. Que nojo. Naquele dia, não usei magia nenhuma vez. Apenas fiquei parada, observando. Tanamori e Hayashi tentaram falar comigo algumas vezes. Estavam preocupados. Devo ter estado preocupada. Tentei disfarçar, mas não fazia ideia do que poderia fazer para parecer normal. Por que não vamos para a cidade nova amanhã? Sugeriu Tanamori quando estávamos prestes a nos separar. A cidade velha era muito tranquila. Isso nem serviria de reabilitação, a menos que lutássemos batalhas mais sérias na cidade nova. Foi assim que interpretei. Talvez fosse exatamente isso. Talvez algo mudasse para mim amanhã. Talvez eu me acalmasse e conseguisse agir um pouco melhor. Eu não esperava que isso acontecesse. Mas eu precisava me recompor. Precisava fazer o que era necessário. Era assim que eu me sentia. Não consegui dormir. Entrei na nova cidade de Damuro no dia seguinte sem sequer piscar. Parecia que eu estava sendo levada por eles.
Hayashi rapidamente se enturmou e eu era a única convidada. Matsuyaji e Yokoi não fizeram mais do que me cumprimentar, e Tanamori e Shinjen não sabiam o que fazer comigo. Hayashi também parecia frustrado. Você precisa entender que não pode ficar assim, era o que parecia que ele queria dizer. Se era isso que ele pensava, deveria ter dito. Mas Hayashi não disse. Ele se sentia culpado. Hayashi foi quem me salvou. Era a única opção dele, e Hayashi fez a coisa certa. Provavelmente não se arrependia de nada. Ao mesmo tempo, Hayashi entendia que não era o que eu queria. Hayashi não era responsável por isso. Ele não tinha feito nada de errado. Mas eu não era grata a ele. Eu não conseguia dizer: obrigada por me salvar. Os goblins da Cidade Nova estavam armados exatamente como soldados voluntários humanos. Agiam de forma organizada e, quando em desvantagem numérica, sempre chamavam reforços. Entramos apenas na periferia da Cidade Nova, nada além disso. Mesmo assim, as batalhas atingiram um nível de intensidade completamente diferente das anteriores, mas não o suficiente para me despertar. Usei cura várias vezes após cada combate. Além disso, fiquei parado ao lado de Tanamori, imóvel, sem conseguir acompanhar a situação. Mesmo sem fazer nada, quando vi Hayashi trocando golpes com um goblin, minha respiração ficou ofegante. Senti falta de ar e um aperto no peito. Não conseguia olhar para Hayashi. Mas se desviasse o olhar, para onde olharia? Hayashi estava lutando. O que eu estava fazendo? Hayashi estava tentando avançar, mas o que eu queria fazer? Durante 3 dias fui à nova cidade de Damuro e percebi que havia me tornado um sacerdote inútil. Disse a Hayashi que estava deixando Orion. Depois pedi desculpas a Shinohara e menti, dizendo que tentaria fazer as coisas por conta própria por um tempo. 3. Liberdade individual. Encontrei uma hospedaria e saí da casa onde estava hospedada. Era um lugar onde só mulheres podiam ficar, então nem mesmo Hayashi viria me visitar. Menti quando disse que tentaria fazer as coisas por conta própria. Não tinha a menor intenção de tentar, mas também não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Só o fato de viver já custava dinheiro. O que me restava na companhia de depósitos de Yorozu acabaria em breve. Sem pistas, tentei ir ao escritório do Corpo de Soldados Voluntários. Vou pedir conselhos a Britney, pensei, mas quando chegou a hora, não consegui nem entrar no escritório. Enquanto eu estava parado bem em frente ao prédio, alguém me chamou por trás. Ei, você, o que foi? Quando me virei, havia um homem sorridente com a aparência de um guerreiro. Sabe, você está aí parado há um tempo. Achei estranho. Dá para entender por que eu estaria preocupado, né? O homem era um espécime típico, mas lhe faltava um dos dentes da frente e um dos incisivos do lado direito, o que o deixava com uma aparência um tanto ridícula. Ele também tinha um nome estranho. Não era seu nome verdadeiro, mas apresentou-se como Maron. Tudo o que lhe disse foi que havia saído do meu grupo e por isso estava procurando emprego. Nesse caso, disse Maron, preparando-se casualmente para me fazer uma proposta, faço parte do que chamam de União Livre. Que tal? Quer dar uma olhada? Não é um clã, porém. Soldados voluntários independentes participam por conta própria, formando e dissolvendo grupos quando querem. É esse tipo de associação informal. Você também teria a liberdade para entrar e sair da própria união, é claro. Pode tentar formar um grupo, e se der certo, vocês continuam juntos. Isso acontece às vezes, então pode ser uma boa maneira de encontrar camaradas. Parecia perfeito para mim. Maron me levou a um bar no Beco Celestial, onde ele disse que os membros dessa união livre costumavam se reunir, e me apresentou a todos. Não era tão grande quanto a famosa taverna da Sherry, mas era um lugar razoavelmente espaçoso, e havia talvez 20 frequentadores. Parecia que mais da metade deles estava envolvida com essa união livre. Ninguém está tenso nem nada do tipo neste grupo. É sério. Você pode relaxar. Foi o que Maron disse, mas eu me sentia tensa e passava a maior parte do tempo olhando para o chão. Mesmo quando as pessoas falavam comigo, eu não conseguia responder direito. Será que ter uma pessoa assim por perto era suficiente para deixar tudo estranho? Eu estava preocupada com isso, mas agir normalmente e fingir estar alegre ao mesmo tempo eram coisas que eu não conseguia fazer. Bem, por agora, você toparia se juntar a um grupo comigo? Vou reunir mais 4 pessoas aleatoriamente. Vamos tentar ir às Minas de Sirene amanhã. As Minas de Sirene. Deixei escapar, sem querer. O bar ficou em silêncio, e uma sensação incrível de constrangimento me atingiu como 1000 agulhas. Desculpe, ainda não estou preparada para ir às Minas de Sirene. Ah, claro, entendi. Sim, bom, então vamos para outro lugar. Rindo, Maron me assegurou que estava tudo bem. Deixa comigo. Conheço vários lugares bons, mas vai ser uma viagem um pouco longa. Tudo bem? Vai ser, né? Serão algumas noites. Leva um dia para ir e um dia para voltar, então acho que umas 3 noites. Se prepare para isso e a gente se encontra no portão norte amanhã, tá bom? Eu estava inquieta, mas me preparei pensando que precisava fazer aquilo. Talvez eu não tivesse mentido para Shinohara, afinal. Eu realmente havia saído de Orion com a intenção de dar o meu melhor. Se eu estivesse em Orion, se eu estivesse com Hayashi, eu não conseguiria olhar para frente. Se eu olhasse para frente, sempre veria as costas de Hayashi. Para mim, aquilo era uma visão bizarra. Não que Hayashi estivesse lá. O fato de que só Hayashi estava lá era insuportável. Se Hayashi estava lá, obviamente Mishiki e Yogu também deveriam estar, e era simplesmente errado Mutsumi não estar ao meu lado. Mas eles não estavam lá. Meus camaradas não estavam em lugar nenhum. Eles nunca voltariam. Eu era dolorosamente lembrada disso a cada segundo. Aquilo era difícil para mim. Mais difícil do que eu podia suportar. Eu queria tentar uma última vez. Para sobreviver pelos camaradas que deixei morrer. Foi por isso que saí de Orion e deixei Hayashi.
Senti pena de Hayashi e das pessoas em Orion que tinham sido tão boas para mim, mas era tudo o que eu podia fazer. Na manhã seguinte, quando nos reunimos no portão norte, estavam Maron, o guerreiro, Ryuki, o caçador, Ojika, o outro caçador, Ponkichi, o ladrão, Jin-E, o ex-paladino, e eu, totalizando 6 pessoas. O líder do grupo não era Maron, mas Jin-E, que tinha uns 33 anos ou algo assim, e era o mais velho do grupo. Ryuki e Ojika eram magros e ambos carregavam arcos grandes. Pareciam irmãos. Ponkichi era baixinho e parecia ágil, como se espera de um ladrão. Embora Jin-E fosse o líder, Maron era nosso guia. Saímos de Alterna e seguimos para o norte. Se continuássemos nessa direção, entraríamos em uma floresta. Assim que saímos da mata, encontramos a fortaleza de Vigia Cabeça de Morto, onde os orcs haviam posicionado uma força para vigiar qualquer movimento dos humanos. Maron desviou-nos tanto da floresta quanto da fortaleza de Vigia Cabeça de Morto, optando por uma rota pelas planícies da Brisa Veloz. Eram aproximadamente 12 quilômetros. Não estávamos nos movendo em um ritmo muito acelerado, então levamos um pouco menos de 4 horas. Ryuki, Ojika. Jin-E fez um gesto com o queixo, e os 2 caçadores avançaram para a frente, enquanto Maron recuou, posicionando-se ao meu lado. De repente, Maron ficou muito falante. Você está curioso para saber como Jin-E se tornou uma ex-paladina? Está, não é? Bem, sim. Era verdade que um ex-paladino era uma raridade. Não era incomum um soldado voluntário deixar uma guilda e se juntar a outra. No entanto, nesse caso, eles se autodenominavam guerreiros ex-paladinos, guerreiros que um dia foram paladinos ou algo do tipo. Jin-E, à primeira vista, era um paladino. Embora sua capa fosse preta, ele usava uma armadura esbranquiçada e seu elmo também era branco. Contudo, não havia nada além de arranhões onde antes havia um hexagrama em seu peito. Provavelmente ele o raspara. Ele dizia ter 33 anos, mas havia mechas brancas em seu cabelo comprido, que ele penteava desplicentemente para trás. E os fios brancos em sua barba também se destacavam. Ele parecia ter quase 40 anos. Veja bem, Mary, os paladinos podem usar magia da luz como sacerdotes. Mas há uma diferença na magia da luz que cada um pode usar. Você é um sacerdote, então tenho certeza de que sabe disso, mas paladinos não conseguem curar seus próprios ferimentos. Sim, isso mesmo. Mas o negócio é que existe uma magia chamada crime. É uma espécie de último recurso, digamos assim. É uma magia incrível que cura instantaneamente todos os ferimentos do paladino. Tipo sacramento, só que em si mesmo. O preço a pagar é perder a bênção de Lumiaris, interrompeu Jin-E. Eu a usei uma vez. Só não queria morrer. Então, ele ficou desempregado, disse Maron com um sorriso irônico e dando de ombros. Qualquer paladino que use crime é automaticamente expulso da guilda dos paladinos. Mas você só pode permanecer na guilda se estiver vivo. Ele conseguiu sobreviver, então era hora de mudar. Ser um guerreiro ou algo assim. Pelo menos era o que eu teria feito. Mas Jin é diferente. Desde então, ele não esteve em nenhuma guilda. Por isso ele é um ex-paladino. Já passei da fase de implorar por aulas. Só isso, disse Jin-E com uma risada de autodepreciação, mas havia nele um ar de quem havia perdido algo precioso e carregava feridas que jamais cicatrizariam. Ainda assim, o homem continuou vivendo. Mais do que isso, não fez nenhuma tentativa de esconder seus ferimentos. Viveu com eles à mostra. Será que eu conseguiria conviver com meus ferimentos daquele jeito? Eu não tinha certeza, mas definitivamente queria. As feridas doem e são feias. Se eu puder escondê-las, quero fazê-lo. Quero apagá-las. Se possível, quero que nunca tenham existido. Mas aparentemente não era assim que eu realmente me sentia a respeito disso. Formam-se crostas sobre as feridas que se desprendem e as cicatrizes desaparecem gradualmente. A dor também diminui com o tempo. Não preciso disso. Estou bem com a dor. Provavelmente era isso que eu estava pensando. Com os caçadores à frente ajudando-nos a evitar animais e rotas perigosas, caminhamos até o final da tarde antes de chegarmos ao local. Era um vale. Um barranco seco, talvez. Não havia nenhum riacho que o atravessasse. O vale tinha o formato de uma cruz, voltado para o nordeste. O sudeste, o sudoeste e o noroeste eram penhascos íngremes que não podíamos descer, mas o nordeste era uma encosta suave. Então parecia que poderíamos chegar ao fundo do vale por ali. Não era só impressão, nós definitivamente podíamos. Por ali era o único caminho para chegar ao fundo. Era um vale bastante profundo e muito escuro no fundo. Mesmo da borda do vale eu conseguia distinguir, ainda que vagamente, as formas que se contorciam lá embaixo. Servos do rei sem vida. Você acertou. Maron bateu palmas alegremente. Isso é apenas um palpite meu, mas zumbis e esqueletos devem odiar a luz do dia. É por isso que geralmente vagam à noite. Então, quando amanhece, eles tentam descansar em um lugar escuro. Acontece que esse lugar é aqui. É o que eu acho que pode ser. Só crescem arbustos nesta área, e não há colinas altas, muito menos uma montanha. Este é o único lugar por aqui com bastante escuridão, então este foi o resultado natural. Quer dizer, este é o único lugar que eu conheço, mas tenho certeza de que existem outros iguais a este. O que faremos? Se descermos, vai ser perigoso, sim. Claro, se todos vierem para cima de nós, é arriscado. Por isso escolhemos um alvo apropriado e os atraímos. Então, eu e o Ryuki servimos de isca. Os outros 4 ficam de tocaia em algum lugar. Depois que os atraímos, todos os outros os eliminam. Bem, provavelmente é mais fácil te mostrar, Mary. Todos, menos você, têm alguma experiência com isso, então não precisa se preocupar. Só observe por enquanto. Já está tarde, então vamos fazer só uma vez por hoje. Jin-E, Ojika, Ponkichi e eu nos posicionamos a nordeste do vale, e Maron e Ryuki desceram a encosta com agilidade.
Ficamos parados. Ninguém, nem eu, falou. Maron era falante, mas os outros não eram tão tagarelas. Isso ajudou. Eu tinha conversado bastante com Michiki e os outros. Todos adoravam conversar, e eu não era exceção. Mas não era porque eu fosse naturalmente falante. Na verdade, eu simplesmente me entrosava com o grupo, e era divertido. Agora, eu conseguia ficar em silêncio por horas. Não falar não me incomodava nem um pouco. Aliás, se não havia necessidade de falar, eu ficava de boca fechada. Passou-se algum tempo antes de Maron e Yuki voltarem correndo em nossa direção. Havia algo perseguindo os dois. Seria humano? Parecia terrivelmente pequeno. Além disso, estava cambaleante, com o corpo inclinado para um lado. É um zumbi, com certeza, sussurrou Ponkichi, soltando uma risadinha arrepiante. O homenzinho não só tinha uma aparência desleixada e mal educada, como seus equipamentos e gestos também eram deploráveis. É um nanico, então talvez fosse um anão. Ou uma criança humana ou elfa. Você também é um nanico, disse Ojika cutucando Ponkichi. Ojika, que se parecia com Ryuki, dava uma impressão de limpeza enquanto mantinha a boca fechada, mas no momento em que a abria para dizer algo, sua maldade transparecia. Preparem-se, disse Jinha sucintamente, e Ponkichi e Ojika prepararam suas armas. Mesmo assim era estranho. Por que eu nunca tinha pensado nisso antes? Zumbis. Os restos mortais sem alma e sem coração que se moviam sob a maldição do rei sem vida. Michiki, Oku, Mutsumi. Meus camaradas perderam a vida nas minas de Sirene. Hayashi e eu não tínhamos saído de lá facilmente. Estávamos atordoados e confusos, lutando desesperadamente, então não me lembrava direito, mas tinha certeza de que levamos um bom tempo para sair das minas. Mais de um dia inteiro. Mesmo depois de voltarmos para Alterna, não estávamos em condições de pensar direito. É claro que queríamos dar-lhes um enterro digno, trazer os corpos de volta, cremá-los e construir uma sepultura na colina. Mas por mais que quiséssemos, por mais que precisássemos, já era tarde demais. Hayashi e eu voltarmos às minas para procurá-los? Isso era totalmente impossível. Os três haviam sido eliminados pelos infames pontos da morte. Seria extremamente arriscado procurar os corpos. Além disso, como sacerdote, eu sabia da terrível maldição que poderia se ativar em apenas 3 dias após suas mortes. Mesmo que pedíssemos ajuda a outros, não chegaríamos a tempo. Sonhei com isso repetidamente. Michiki, Ogu e Mutsumi, parados diante de mim como cadáveres ambulantes. Os três estavam mortos, então não podíamos mais conversar. Mas eu podia ouvi-los. Por que você nos abandonou? Por que fugiu? Eles me perguntavam. Eu não tinha respostas. Só conseguia continuar me desculpando. Finalmente, os três atacavam. Cada vez que tinha esse sonho, sentia como se estivesse manchando o orgulho dos meus camaradas caídos, e não conseguia me perdoar. Se eles guardassem ressentimento, me odiassem por isso, eu dificilmente os culparia. Mas os três que eu conhecia jamais me culpariam, mesmo que a culpa fosse minha. E no entanto, quando os via em meus sonhos, eles me criticavam. Eu os estava humilhando injustamente. Se eu quisesse me punir, eu mesmo deveria ter feito isso. Apesar disso, eu os fiz carregar esse fardo. Eu não fui justo. Eu era cruel e desprezível. A perna esquerda do zumbi que perseguia Maron e Ryuki, após uma inspeção mais detalhada, estava quase arrancada. Havia um ferimento na parte inferior das costas que parecia atingir a coluna vertebral. Era por isso que ele só conseguia cambalear daquele jeito. Se o zumbi era humano ou de outra raça, provavelmente era da mesma raça que Michiki, Ogu e Mutsumi. Ele teve um destino indesejado e, por não ter sido enterrado, foi transformado em um servo do rei sem vida. Michiki e os outros provavelmente estão vagando pelas minas de Sirene desse jeito. Não consegui olhar para o zumbi, então me virei. Minha visão estava girando. Meu coração doía. Meus ouvidos zumbiam. Faça isso, ordenou Jinhe. Eu não me mexi. Não conseguia nem ficar olhando para a cena se desenrolar. As vozes dos homens ecoavam junto com outros ruídos. Eles não estavam tanto derrubando, mas sim pulverizando. Moleza, riu Maron. Devo ter escolhido um bom alvo, disse Yuki. Os outros homens concordaram. Eu estava olhando para baixo. Não me agachei. De alguma forma, eu ainda estava de pé, alegre. A voz que me chamava vinha tão perto que me pegou de surpresa. Quase dei um pulo para trás ao olhar para cima. Era Maron. O quê? Tentei dizer, mas minha voz falhou, então apenas assenti com a cabeça. O que houve? Você está bem? Sim. Forcei a palavra a sair, acrescentando. Não é nada. É mesmo? Bom, então tá. Maron recuou sem esforço. Será que eu tinha conseguido esconder? Não tinha certeza. O zumbi aparentemente era um anão, pois possuía vários itens feitos de mitril, o metal que somente os anões conseguiam minerar e trabalhar. Um deles era um anel, e Maron o passou para mim. Aqui, vou te dar este, Mary. Tudo bem, Jinhe? Faça o que quiser. Todos os outros também concordam? Não estou ouvindo nenhuma objeção. Então, aqui está. Fiquem com ele. Considerem um presente por se juntarem à União Livre. Ouvi dizer que anéis de mitril protegem contra demônios. Coloquei o anel na minha bolsa sem realmente olhar para ele. Eu não queria particularmente. Não precisava dele, mas Maron certamente faria um escândalo se eu recusasse. Ele era um saco. Por isso decidi aceitá-lo em silêncio. Porque eu tinha me juntado à União Livre e vindo para este vale zumbi afinal. Basicamente fiz isso pelo dinheiro. Para ganhar, eu certamente conseguiria vender o anel de mitril por um bom preço. Se ele disse que ia me dar, eu aceitaria. Mas não precisava ser grato. Se eu pensasse nisso como uma dívida, teria que pagá-la de alguma forma. Isso provavelmente seria perigoso. Eles poderiam se aproveitar de mim. Montamos acampamento num lugar a cerca de 1 hora do Vale dos Zumbis.
Maron e os outros só tinham uma barraca, e quando eu já estava pensando no que ia fazer, eles disseram que eu podia dormir sozinha na barraca. Os homens se virariam. Eles também se revezariam na vigia, então eu podia dormir até de manhã. Você não precisa me dar tratamento especial. Você é especial, disse Maron em tom de brincadeira, quer dizer, você é a única garota aqui. Temos que te tratar de forma especial. Eu jamais conseguiria te tratar como um dos caras. Você quer dormir ao meu lado, disse Dinah com uma risada fina e zombeteira. Você consegue se despir e se trocar na nossa frente? Ou fazer xixi? Se não, não teremos escolha a não ser te tratar de forma especial. É óbvio. Você deveria simplesmente aceitar. A maneira direta como ele falou acabou facilitando as coisas. Aceitei e decidi usar a barraca sozinho. Mesmo assim, depois de engolir à força as rações de trilha que havia trazido e me deitar, não consegui dormir. O tecido fino da barraca era tudo que me separava de 5 homens que eu mal conhecia. Eram as planícies do vento rápido, bem longe de Alterna. Pensando bem, aquela situação era claramente perigosa. Isso significava que eu não tinha pensado nisso. Eu simplesmente segui o fluxo sem me importar com nada. Eu tinha sido um idiota. Um completo e absoluto imbecil. Talvez eu estivesse desprevenida porque Mishiki, Ogu e Hayashi não eram o tipo de homem que faria algo assim. Sinceramente, eu nunca tinha passado por uma experiência tão terrível, e nunca tinha sentido medo disso. Pelo menos, não em Gringar. Eu não tinha certeza sobre o que tinha acontecido antes. Afinal, eu não me lembrava. Mas talvez não fosse verdade que eu nunca tivesse vivenciado aquilo. Será que eu era como uma mariposa atraída pela chama? Será que eu havia caído numa armadilha? Assim que comecei a tremer de medo, não parei mais. Estavam acendendo uma fogueira lá fora. Percebi que havia luz do lado de fora da barraca, mas não conseguia ver suas sombras. Mesmo assim, sentia a presença deles. Se prestasse atenção, conseguiria ouvir suas vozes. Ryuki e Ojika eram os que estavam acordados, né? Estavam conversando sobre alguma bobagem e rindo. Será que Maron, Dinha e Ponkichi estavam dormindo? Ryuki e Ojika pareciam capazes de tudo quando estavam juntos, por mais terrível que fosse. Claro que isso era só imaginação minha. Eu podia estar enganado, e se estivesse, estaria sendo muito pior do que eles. Mas era fato que eu era uma pessoa terrível e egoísta. Ainda assim, Ryuki e Ojika não eram do tipo que tomavam a iniciativa. Eu tinha a impressão de que, em vez de pensarem ou agirem por si mesmos, era mais provável que estivessem envolvidos em algum plano alheio. Eu não conhecia Ponkichi muito bem, embora os outros 4 claramente o desprezassem. Mesmo assim, Ponkichi parecia não se importar. Ele gostava de ser provocado e até demonstrava se sentir à vontade na base da hierarquia. Jin é. E quanto a ele? Mesmo depois de perder a proteção de Lumiaris, ele manteve sua integridade e continuou como um ex-paladino. Ele tinha uma aparência e um jeito rudes, mas talvez fosse bastante honrado. Ele não era realmente uma pessoa má. Essa foi a impressão que eu tive. Na verdade, era Maron quem parecia suspeito. Afinal, tinha sido ele quem me chamou. Quer dizer, que nome era esse, Maron? Até o nome dele era suspeito. Aquela atitude relaxada. Aquela lábia. Até então, ele não tinha feito nada de estranho comigo. Tinha sido gentil. Isso também era suspeito. Com cuidado para não fazer barulho, tirei o anel de Mithril. Seria essa a prova de suas segundas intenções? Se sim, era demasiadamente óbvio. Ele realmente achava que conseguiria minha atenção com algo que roubou de um zumbi. Ele disse que protegia contra demônios. Isso também se aplicava a demônios dos sonhos? Se eu usasse para dormir, ficaria livre dos pesadelos. Isso era ridículo. Tentando escapar de pesadelos depois de deixar meus camaradas morrerem. Eu não deveria ter sido grato por Mishiki, Ogu e Mutsumi terem aparecido nos meus sonhos? Normalmente, eu nem deveria conseguir vê-los ali, porque eu não tinha o direito de mostrar meu rosto a eles. Talvez eu mereça apanhar um pouco. Se o Maron está planejando alguma coisa, que faça o que quiser. Não me importo com o que aconteça comigo. Se eu tivesse dito algo assim, Mishiki teria ficado bravo. Ogu teria ficado triste. Mutsumi teria me repreendido gentilmente. Me repreenda. Diga, Mary, o que você está fazendo? Não seja tão descuidada, se comporte. Por favor, talvez eu tenha cochilado por um instante. Não, não foi só um instante, provavelmente 1 ou 2 horas. Eu não sonhei. Em algum momento eu segurei o anel de Mithril com força. Eu não queria pensar que era esse anel que me livrava dos pesadelos. Eu tinha ficado tanto tempo sem dormir que não me sentia descansado. Minha cabeça estava pesada. Eu estava com náuseas. Tudo parecia desagradável. Tentei me sentar. Queria sair da barraca e tomar um pouco de ar fresco. Nesse instante, a porta da barraca se moveu um pouco. Eu a chamava de porta, mas era apenas um pedaço de tecido com alguns fechos na parte interna da barraca que a mantinham fechada. Não era como uma porta com chave. Se você enfiasse o dedo pela costura, ela se abriria facilmente, e você também poderia cortar as cordas por fora. Alguém tinha enfiado a mão pela costura e estava olhando para dentro, através da abertura. Para mim. Por reflexo, fingi estar dormindo. Será que fiz bem? Não deveria ter me levantado e perguntado o que eles pensavam que estavam fazendo? Quem quer que fosse recuou a mão. Afastou-se da tenda. Parecia que tinha ido sentar-se junto à fogueira. Como ela estava? Ela está dormindo. O que você pretende fazer com essa mulher? Maron e Dinha. Aparentemente foi Dinha quem espiou dentro da tenda. Não sei. Acho que ela está sofrendo agora. Se eu puder convencê-la, quero. Veja bem, prefiro que seja consensual do que estupro, sabe? Como se eu me importasse com as suas preferências. Mas, cara, fazer a força? Isso também pode ser bom às vezes, claro. Fizemos isso com o último. Aquele não foi um mau momento. Você é um bruto simplório. Aposto que não consegue entrar nisso se não estiver forçando, né? Quer dizer, você adora passar elas de mão em mão, não é? Não sei como alguém consegue suportar ser gentil com as mulheres. O quê? Sério? Que legal.
Curtir um momento romântico com uma garota bonita. A Mary é uma verdadeira beleza também. Seria divertido flertar com ela. Com certeza. Seria divertido. Por que perder tanto tempo só para conseguir ficar com uma garota? Há um retorno sólido sobre o tempo investido, é por isso. Quer dizer, você simplesmente não tem emoção, né, Jean? Se eu já provei o gosto de uma mulher uma vez, já chega. Bem, eu entendo que você possa se cansar deles. Nesse sentido, é mais fácil quando não deixa um gosto ruim na boca. Essa mulher nunca vai se interessar por você. Você acha? Ainda tem um olhar apurado para essas coisas. Não que eu precise dele. Ah, é? Apesar de toda a sua falta de interesse, você entende bastante dessas coisas. Será a diferença na experiência de vida? Então, eu não consigo conquistá-la, né? E você quer transar com ela agora? Maron disse isso como se não fosse nada, mas eu achei que ia sufocar. Horrível. Era isso que estava acontecendo. Não, era muito pior. Não era só o Maron. O Jean também. Bem honrado. Não era um cara mau? Pelo que eu tinha acabado de ouvir, ele era um estuprador em série. Até o Maron, que aparentemente estava tentando me seduzir, era mais humano do que isso. Não que eu quisesse chamá-lo de humano. Isso não é bom. Eles vão me pegar. Vão me agredir. O que eu posso fazer? Se eu ficar aqui dentro, ficarei preso como um rato. Isso mesmo. Eu não devo ficar na barraca. Preciso correr. Já me decidi. Vou sair daqui. Respirando apenas pelo nariz, minha mente trabalhava a mil. Só os dois estavam de pé. Maron e Jean. 2 homens. Se bem me lembro, depois de acenderem a fogueira, eles tiraram as armaduras. Seria difícil despistá-los se eu corresse. Mas mesmo que eu os pegasse de surpresa, como seria? Eles não eram pessoas comuns. Eram soldados voluntários. Tinham resistência. Eu não queria entrar numa corrida com eles. A largada seria crucial. Eu precisava abrir vantagem com uma boa arrancada inicial e fazê-los desistir. Estávamos nas planícies do vento veloz, e já era tarde da noite. Eles não me perseguiriam por muito tempo. Eu tinha um plano. Ia desistir das minhas coisas. Só iam me atrapalhar. Só ia levar o dinheiro. Maron e Jean ainda não tinham se mexido. Eu poderia agir primeiro. Apertei o peito, como se tentasse forçar meu coração, que queria saltar pela boca, a voltar para o lugar. Não era hora de hesitar. Desabotoei os fechos com dedos trêmulos. Havia silêncio do lado de fora da tenda. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. De quê? Como isso é assustador comparado àquela época? Isso não era nada comparado ao que acontecia antes. Pontos da morte. Ele era 1 milhão de vezes mais forte do que eles. Saí da barraca. Maron e Jean estavam sentadas uma de frente para a outra perto da fogueira. Ambas olharam para mim em uníssono. Ryuki, Ojika e Ponkichi estavam deitados um pouco afastados, dormindo como eu havia imaginado. Por um instante, os olhos de Maron se arregalaram, então ele disse, hã? Ele esboçou um sorriso. O que foi, Mary? Você acordou? Jean olhou para mim com olhos que pareciam vidrados, mas que ao mesmo tempo emanavam uma luz perigosamente opaca. Este homem era mais cauteloso do que Maron. Provavelmente suspeitava que a conversa deles tivesse sido ouvida por alguém. Tipo de... Foi tudo o que eu disse antes de baixar os olhos e me aproximar do fogo. Será que isso ia funcionar? Eu tinha que fazer. Estou exausta, acrescentei, suspirando. Devo ter demonstrado isso. Até eu conseguiria fingir desse jeito. Fiz questão de não olhar nos olhos de Maron nem de Jean. Se eles vissem meus olhos, principalmente Jean, poderiam me desmascarar. Por isso, de olhar baixo, me aproximei da fogueira para me sentar ao lado de Maron e Jean. Obviamente eu não ia ficar sentada. Primeiro, chutei Jean no rosto com toda a força que tinha com a sola da minha bota. Sem hesitar, acertei um chute giratório na lateral de Maron. Então saí correndo, só tentando me afastar do fogo. A direção não importava nem um pouco. Maron e Jean estavam gritando alguma coisa. Isso também não importava. Não olhei para trás. Concentrei-me em correr o mais rápido que podia. Mesmo com a garganta e os pulmões queimando, mesmo com o estômago doendo, minhas pernas não vacilaram. Mary, você é sempre tão extremista, Mutsumi me disse certa vez, não importa o que você faça, você nunca toma medidas pela metade. Esse é um ponto forte, mas também um ponto fraco. Como eu respondi quando ela apontou isso? Será? Acho que não. Creio que foi isso que eu disse. Mas considerando que foi Mutsumi quem disse isso, Mutsumi, que observava as pessoas atentamente e era tão ponderada, acho que ela estava certa. Eu era uma pessoa extremista que detestava meias medidas. Só o suficiente. Mais ou menos certo. Eu nunca conseguia fazer nada assim. Para mim era tudo ou nada. Não, melhor dizendo, tudo ou nada. Tudo era completamente certo ou totalmente errado. Eu amava algo ou odiava. Não havia meio termo. Não é bom ser muito exigente. Isso é outra coisa que Mutsumi me disse uma vez. Pode ser mais difícil para você do que para qualquer outra pessoa. Não sou nada exigente, respondi. Não era isso que eu era. Eu era simplesmente teimoso e inflexível. Por isso não conseguia ceder. Quando fiquei sem fôlego, meu corpo todo doía e eu não conseguia dar mais um passo. Finalmente minhas pernas pararam. Ninguém viria atrás de mim. Eu estava sozinha. Sentia como se fosse ser devorada pelo imenso céu estrelado. Doía até mesmo ficar de pé. Sentei-me no chão. Por hora precisava recuperar o fôlego. Enquanto tentava desesperadamente fazer isso, uma fera uivou em algum lugar à distância. Dei um pulo e minha respiração congelou. Está tudo bem, pensei. A voz estava longe, mas houve outro uivo. Desta vez pareceu mais próximo do que antes. Olhei ao redor. Não conseguia ver nada. Não importava quantas estrelas houvesse, ainda estava escuro. Escuro demais. Se ao menos houvesse uma lua. Nunca desejei tanto a lua vermelha como agora. Devo me mudar? Devo ficar aqui? Eu não conseguia decidir. Eu era um sacerdote, não um caçador. Não havia como eu saber. A fera uivou.
Desta vez, estava claramente mais perto. Não exatamente ao meu lado, mas definitivamente bem perto. Isso não é bom. Não posso ficar aqui. Serei devorado por animais selvagens. Não quero isso. Não quero morrer assim. Eu me levantei. Mas qual caminho devo seguir? A fera uivou. Decidi me afastar daquele uivo. Deveria evitar fazer passos? Deveria ficar em silêncio? Seria indiferente para a fera? Ela provavelmente me encontraria pelo cheiro. Não havia escapatória, então? Eu poderia ter sido encurralado. A fera já havia me identificado como presa e iniciado a caçada. Ajuda. Não serviu para nada. Ninguém ia me ajudar. Não havia ninguém aqui. Eu estava sozinha. Finalmente a ficha caiu, embora com muita dor. Estou completamente sozinho. 4. O interior de sua cabeça é Varadeganf. Enquanto eu estava na taberna da Sherry tomando um gole de bebida destilada do continente, um homem estranhamente descontraído se aproximou de mim. Ei, 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 ei. O homem ergueu a mão direita. Na esquerda segurava uma caneca de cerâmica. Tudo nele, da voz ao rosto, da aparência ao jeito de agir, era pura frivolidade. Existiria alguém que se encaixasse melhor na palavra frívolo. Aquele homem era a personificação da frivolidade. Olhei para o balcão, lamentando ter olhado inadvertidamente na direção daquele homem. Ei, gritou o homem alegremente. Ei, 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 teimoso. Eu estava fazendo questão de ignorá-lo. O homem devia saber disso. Ei, 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 ei. O tom de sua voz enfraqueceu, como era de se esperar. Já estava na hora de ele desistir. Ah, você achou que eu ia desistir? Pois não. Eu sou diferente. É isso que me diferencia do Zé Ninguém, sabe? Bem, você sabe. Estou brincando. Suspirei. Ou melhor, o suspiro escapou sozinho. Que tipo de pessoa era essa? Ele era fútil e irritante a um nível que ultrapassava minha mais louca imaginação. Ultimamente, quando saio para beber neste bar, poucos soldados voluntários me chamam sem motivo. Mas se tinham algum assunto comigo, era outra história. Se o sacerdote do grupo tivesse adoecido de repente, por exemplo. Ou se o sacerdote tivesse sido recrutado à força. Ou se o sacerdote tivesse se cansado deles e fugido. Ou, nos melhores casos, se ainda tivessem um sacerdote, mas estivessem planejando ir para algum lugar um pouco perigoso, então queriam mais um por segurança. Para estar presente em caso de emergência, para preencher uma vaga ou como curandeiro auxiliar. Essas eram as minhas funções, e havia bastante procura por elas. Mas pouca oferta. Isso acontecia porque normalmente, como era uma necessidade para qualquer grupo, havia muitas pessoas dispostas a aceitar um sacerdote. Mesmo que fossem um pouco incompetentes, não ficariam de fora. Quando um sacerdote trabalhava por conta própria, um grupo ou clã tentava recrutá-lo rapidamente. Contudo, mesmo sem um convite formal, um sacerdote podia sugerir a ideia por conta própria e entraria para um grupo sem muita dificuldade. Eu havia recusado todas as ofertas para me juntar a um clã. Por isso, se soldados voluntários me abordassem para alguma coisa, seria para que eu preenchesse uma vaga ou atuasse como curandeiro auxiliar. Metade do motivo de eu estar ali bebendo no Sherry's era negócios. Basicamente, eu estava procurando emprego. Dessa forma, eu conseguia ganhar o suficiente para me alimentar, então não tinha do que reclamar. Eu tinha uma espécie de objetivo e estava trabalhando para alcançá-lo, mas não tinha noção de quando conseguiria. Não planejava mudar meu estilo de vida. Não via necessidade disso. Eu não queria que ninguém me atrapalhasse, menos ainda esse playboy. Sem olhar para o playboy, e tomando cuidado para não colocar nenhuma emoção na palavra desapareça, eu lhe disse, não estou com vontade de conversar com alguém como você. O quê? O playboy por algum motivo girou 3 vezes no mesmo lugar. Foi um giro brusco. Você não quer falar comigo, Buina? O quê? Ih, rapaz. Não consegui conter o interesse. O mulherengo não perdeu a oportunidade de insistir. Tá bom. Entendi. Entendi perfeitamente. Eu te conheço por dentro e por fora. Oba, oba. O quê? O que você ganha? Certo. Vou ser breve. O que eu entendi é que não entendi. O playboy, por algum motivo, disse isso com um ar de superioridade. Fiquei surpresa. Nunca tinha encontrado um homem capaz de se esforçar tanto numa conversa tão vazia e superficial. Se você acha que não entendeu, então vá embora. Mas se quiser falar de negócios, aí a coisa muda. Negócios? Que negócios são negócios? Negócios? Vamos falar de negócios aqui? Nesbuzi. Não, mas falando sério agora, é tipo, muito estranho, sabe? O playboy sentou-se na cadeira ao meu lado. Acontecem muitas coisas na vida. Muitas coisas, né? Lota? É isso aí. Isso mesmo. Este lugar não é brincadeira, né? Entendeu? Hein? Qual era o seu nome mesmo? Alegre. É isso aí. Mary, bem ao contrário. Ufa, que nome bom. Mas acho que não te contei isso antes. Você não tinha? Sério? A verdade é que eu sabia que ainda não tinha ouvido. Desculpa, eu disse isso, tipo, sabendo que não sabia. Essa é a minha técnica, entendeu? Eu não sei o que devo receber. Vamos ser animados. Este lugar não é um paraíso, mas o interior da minha cabeça é. Varadeganf. Certo. Desculpe por não estar animada. Não se preocupe. Você não fez nada de errado. Na verdade, está tudo bem. Fica cada vez melhor, não é? Ei, Mary-san, você quer ser minha costelinha? Costela? Ops, me enganei. Não é minha costela, é minha namorada, minha amante, ou minha esposa. Como você pôde confundir essas duas coisas? Sim, isso é ultra secreto. Eu vou passar. Govu. Então vamos começar como amigos. Eu não preciso de amigos. Uau. Não diga uma coisa tão triste. Não. Vamos ser amigos.
Serei seu amigo para sempre. Eu quero muito ser seu amigo. Eu preciso ser. Ele implorou para que eu fosse sua amiga, parecendo que ia se ajoelhar e implorar. Mas isso não abalou meu coração nem 1 milímetro. Mas por mais bobo que fosse, talvez ele estivesse falando muito sério. Não posso ser sua amiga. Sinceramente, não preciso de amigos. Apenas de colegas de trabalho, eu lhe disse. Ok. Foi rápido, pensei, mas se eu reagisse, sentiria que tinha perdido. Espera aí, será que isso era uma questão de vitória ou derrota? Eu realmente não sabia. Mas espera aí, ele não ia embora. Virou o copo, tomou o resto da bebida parecida com cerveja e disse para o garçom, me traz outra reboque bem gelada. Ele estava pedindo outra bebida. O que isso significava? Será que ele ia ficar ali? Mary-san, eu te entendo. Vou desistir dessa coisa de amizade. Porque, tipo, eu sou um homem. Nós não somos amigos. Não somos namorados. Não somos marido e mulher. Que tal, tipo, pai e filho? Pouco provável. Eu imaginei. Seria um pouco estranho. Bem, que tal irmãos, então? Não somos. Eu sabia. Ok, que tal isso? Podemos ser vizinhos? Vizinhos. Ame seu cavalo. Era assim que diziam? Hein? Agora é cavalo? Não, não cavalo, vizinho. Vizinho. Desculpe, desculpe. Eu sinto muito mesmo. Nossa, estou me sentindo muito esperto hoje. Esperto número mágico 15. Por que 15? Nem sei. Boqueracho. Oba, enfim, meu vizinho chegou. Mary-san, Mary. Ah, posso tirar o honorífico? Posso? Tudo bem, já que somos vizinhos, né? Uau, quebra os limites. Podemos abrir a porta para um novo mundo? Abra a porta. Ah, sim. Comecei a sentir dor de cabeça por algum motivo. Como ele conseguia juntar tantas palavras sem sentido? O que se passava na cabeça desse homem? Uau! O homem estremeceu de repente. Ficou muito pálido e todo seu corpo estremeceu. O quê? Aconteceu alguma coisa errada? Acabei de perceber uma coisa, tipo, totalmente devastadora, cara. O homem assentiu com a cabeça e em seguida, pousando a caneca no balcão, cobriu o rosto com as 2 mãos. Cara, eu sou maluco. Tipo, sério. Como eu pude esquecer algo tão importante? Então, o que é isso? O meu nome. O homem colocou a língua para fora do canto da boca, fechou um olho e assumiu uma pose estranha. Meu nome é Kikawa. Ufa, esqueci completamente de me apresentar. Essa foi por pouco. Quase te deixei com uma lembrança misteriosa sem nome. Seria cruel, não é? Seria ruim, né? Né? Uau. Então, eu sou Kikawa. Muito prazer em te conhecer. N que bom. Fechei a boca. Essa foi por pouco. Quase disse. Prazer em conhecê-lo. Ah, eu meio que, realmente não queria dizer isso. Kikawa não era um rosto familiar. Ele poderia até ser um novato. Ele é perigoso, pensei, mas não da maneira usual. Recuperei o fôlego e tomei um gole de bebida destilada. O álcool forte queimou minha garganta ao descer para o estômago. Quando a sensação de queimação passou, eu também já estava mais calmo. Kikawa, agora eu sei o seu nome. Eba, estou honrado. Oba, agora que sei disso, acabou por aqui. Vá embora. Nossa, por quê? Para quê? Eu já disse, não pretendo falar de nada além de trabalho. É um incômodo. Sem bate-papo? Sim. Nada de bater papo? Certo. Não se fala de amor. De jeito nenhum. Kikawa fez uma expressão estranha no rosto e se deixou cair sobre o balcão. Por que ele não ia embora se eu o estava rejeitando tão descaradamente? Era um teste à nossa força de vontade. Eu ficaria em silêncio para sempre. Não importava o que acontecesse, eu não responderia. Eu não ia sair dali. Mas Kikawa também era teimoso. Era impressionante como ele não fazia nenhum barulho. A maioria dos clientes já tinha ido embora. A taverna da Sherry, que ficava aberta até de manhã todos os dias, estava prestes a fechar. Sem paciência, olhei para o lado e vi Kikawa dormindo. Estava alheio ao mundo, com um sorriso no rosto. O que há de errado com esse cara? 5. Não são cavalos. Eu pelo menos já tinha ouvido falar do acampamento Leslie. Existia uma caravana de mercadores liderada pelo morto-vivo Ian Leslie que viajava pelos arredores de Gringar. Quando a caravana de Leslie se movia, ninguém sabia. Ninguém jamais vira a caravana de Leslie em movimento. Contudo, quando ela não estava em movimento, a situação era diferente. A caravana parava ocasionalmente em alguns lugares, e quando isso acontecia, o local era conhecido como o acampamento de Leslie. Leslie possuía tesouros de todo o mundo e de todas as eras, e dizia-se que se alguém conseguisse roubar ao menos a menor fração deles, se tornaria incrivelmente rico. Segundo alguns rumores, o acampamento Leslie era aberto a todos. Ele não rejeitava nenhum convidado, independentemente da raça, e trocava algo de valor até mesmo por uma simples pedra. Ele recebia seus convidados com grande pompa, mas tudo não passava de uma armadilha de Leslie. Dizia-se que após o banquete, os convidados eram colocados em um sono do qual jamais despertariam. Também se dizia que todos os convidados eram incorporados à caravana, que havia sobreviventes do acampamento Leslie em algum lugar por aí, que Garland Vedoy, o Marquês de Alterna, era um deles. Ainda assim, o assunto da busca pelo acampamento Leslie surgia de vez em quando entre os soldados voluntários. Eu nunca tinha ouvido falar de uma tentativa bem-sucedida, mas frequentemente ouvia histórias de fracasso no bar da Sherry. Não era estranho que eu fosse convidado para completar o grupo. Um guerreiro de rosto esculpido, conhecido pelo nome de Dune, me chamou, e acabei partindo em busca do acampamento Leslie. Éramos 12 no total. Era ridículo. Nunca encontraríamos o lugar, mas isso não importava para mim. Eu estava ali apenas como curandeiro auxiliar para o caso de emergências, e Dune havia me prometido pagamento diário além da minha parte. Se eu tinha lucro garantido, não ia reclamar.
Vagamos pelas planícies do vento veloz durante 4 dias, e nesse tempo fomos atacados por várias feras selvagens. Minha posição era sempre no centro da nossa formação. Eu ficava no ponto mais distante dos inimigos e me afastava dali o mínimo possível. Havia 2 magos que também não podiam se envolver no combate corpo a corpo, então permaneci ao lado deles para protegê-los. Fora isso, eu apenas assisti. Ao fazer isso, fiz questão de não me envolver de forma alguma. Eu faria meu trabalho, mas ter emoções só atrapalharia. Elas poderiam nublar meu julgamento e me levar a cometer um erro. Obviamente não era fácil. Se alguém se machucasse, por exemplo, eu não conseguia evitar a preocupação. Não era só eu, ninguém queria ver as pessoas sofrendo. Mas eu precisava tomar decisões cuidadosas. Qual era a gravidade do ferimento? Precisava ser curado imediatamente? Meu poder mágico não era infinito. Ele se esgotava a cada feitiço, e eventualmente acabaria. Eu precisava economizar. Já havia falhado nisso uma vez. Foi um erro colossal. Eu não conseguia usar magia quando precisava. Eu nunca queria que isso acontecesse de novo. As pessoas frequentemente protestavam. Estou com dor aqui, então me cure logo, e coisas do tipo. Não era problema meu. Eu as ignorava e se insistissem muito, eu dizia o seguinte: você ainda está vivo, certo? Você não morreu, então está tudo bem, não é? Quando eu dizia isso, a maioria torcia o nariz. De vez em quando retrucavam, não se acha o máximo. Já me perguntaram antes, você acha que é o árbitro da vida e da morte? Eu não pensava assim, mas era um saco ter que lidar com isso, então fiquei calado. Além disso, talvez eles não estivessem errados. Talvez eu estivesse mesmo sendo arrogante. Eu não confiava em mim mesmo. De certa forma, eu tinha mais dificuldade em acreditar em mim do que qualquer outra pessoa. Por isso, o que eu pensava não importava. Eu apenas fiz meu trabalho. Fiz isso pelo dinheiro. Fiz isso para ganhar a vida. Por que eu precisava de dinheiro? Por que eu tinha que continuar vivendo? Eu certamente ficaria confuso se pensasse nisso, então não quis me forçar a encontrar uma resposta. Mas provavelmente foi porque deixei meus camaradas morrerem. Matei 3 pessoas. Eu nem sequer tive o direito de morrer em meus próprios termos. Acho que foi isso. Eu já havia trabalhado com Dune antes. Não eram muitos os soldados voluntários que me contratavam uma segunda vez. Por outro lado, havia um pequeno número que me contratava repetidamente, e eu secretamente os considerava meus clientes habituais. Era possível que Dune se tornasse um deles. Após 5 dias de buscas pelo acampamento Leslie, o moral de todos estava baixo, e naquela noite no acampamento começaram a falar sobre cancelar as buscas. Me pediram uma opinião, e respondi que não me importava. No fim, voltamos para casa. Levamos 2 ou 3 dias para chegar à Alterna. Eu recebia por dia. Se demorasse um dia a mais, eu teria um salário maior, então não me importava. Naquela noite, eu estava sozinho com Dune fazendo a vigília noturna, e estávamos sentados ao redor da fogueira. Desculpe, Mary, por te arrastar para algo tão chato. Não é nada demais. Mas esse tipo de viagem não é muito bom para uma mulher, certo? Eu não sou a única mulher aqui, sou. Bem, não. Você continua tão brusco como sempre, não é? Dune coçou a cabeça sem jeito por um instante, mas então, de repente, riu. Bem, eu gosto dessa sua parte. Pare de brincar. Não é brincadeira. Estou falando sério. Quando olhei para ele, Dune me encarava com uma expressão séria no rosto. Estive pensando em você o tempo todo. Você toparia sair comigo? Não faria isso, respondi imediatamente. Quis olhar para baixo, mas resisti à tentação e continuei a assistir Duna. Eu não confiava em mim mesma. Não confiava em homens. Não fazia ideia do que ele faria, então não baixei a guarda. Isso é só por enquanto? Ou não tenho nenhuma chance no futuro também? Nenhum. Nunca. Zero. É inexistente. Ah, é? Dune olhou para o lado, emburrado. Parecia que ele não se tornaria um frequentador assíduo. Essas coisas acontecem. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. No caminho de volta para a Alterna, à noite, enquanto eu dormia longe do resto do grupo, Dune tentou subir em cima de mim. Seria vingança por eu tê-lo rejeitado? Ele teria ficado desesperado? Eu tenho sono leve. Consegui perceber e espantá-lo, então não se tornou nada grave. Essas coisas acontecem. Eu não podia deixar isso me afetar. Quando retornamos à Alterna, Dune reclamou sobre o pagamento dos meus 8 dias. Eu, naturalmente, insisti em receber o pagamento integral, conforme nosso acordo. Cara, estou impressionado que você consiga falar comigo com tanta calma depois do que aconteceu. Foi você quem fez isso, não eu. Além disso, eu não sou seu amigo. Talvez seja bom pensar um pouco em como as outras pessoas se sentem. Você pensou em como eu me senti quando tentou fazer isso? Isso foi. Ok, eu estava errado ali. Sim, você estava errado. Completamente. Não sei se minha rejeição feriu seu orgulho ou algo assim, mas você é um homem mesquinho por estar agindo de forma tão insignificante por causa disso. Companheiro, você não me ouviu? Eu não sou seu amigo. Você me dá nojo. O quê? Vai me dar um soco? Por que não vai em frente? Tenho certeza de que doeria se você usasse toda a sua força, mas posso curar os ferimentos com magia leve. Tenho certeza de que você se sentiria muito patético depois de fazer algo tão inútil. Você mereceria. Se você quer seu dinheiro, pegue-o. Dune ficou vermelho como um pimentão e jogou no chão o equivalente a 8 dias de salário. Você é uma mulher miserável se vendendo por dinheiro. É isso que você é, Mary. Assim que ele fugiu, fui recolhendo as moedas uma a uma. Estava furioso. Estava miserável e patético. Mas dinheiro era dinheiro. Se eu fosse à taverna da Sherry, poderia encontrar Dune. Que me importava? Não era eu quem deveria ter vergonha. Era Dune. Mesmo me sentindo assim, quando vi que ele não estava na taverna, fiquei obviamente aliviado. Não estou me vendendo. E não estou deixando de pensar nos sentimentos dos outros. E não, talvez esteja, e não quero pensar neles.
Eu estava pensando nisso enquanto tomava um gole de licor destilado quando, de repente, percebi que Kikava estava sentado ao meu lado. Ignorei-o, é claro, mas Kikava não era do tipo que se deixava abalar por ser ignorado. Ei, sabe, vizinha, será que é só impressão minha, ou você parece meio para baixo? Espero que seja. Quero que minha vizinha esteja se sentindo bem. Quero que ela brilhe. Acho que brilhar combina com ela, sabe? Ah, só pra você saber, isso aqui sou eu falando sozinha, tá? Sim, você fala sozinho. Eu também estava falando sozinho. Não, eu nem estava falando. Será que eu não poderia ter evitado falar com Dune de forma um pouco mais diplomática? Não foi minha culpa. Eu não fiz nada de errado. Mas eu poderia ter dito de outra forma. Mary, você é sempre tão extremista. Era isso que Mutsumi diria. Mas uma resposta morna que o deixasse com esperança também não teria sido boa. Era isso que eu pensava? Ou será que eu tentei magoar Dune de propósito? Será que eu estava descontando minhas frustrações nele? Vizinho, anime-se. Ei, vizinho. Se você estiver com problemas, pode falar sobre isso. Eu escuto qualquer coisa. Vamos tratar como se você estivesse falando sozinho. Eu não lhe contaria. Eu não podia. Eu estava sozinha. Ficar sozinha era o melhor. 6. Imprevisível. Minhas lembranças da época em que deixei 3 pessoas morrerem, e dos acontecimentos posteriores, podem ser um pouco vagas, mas quando eu bebia, tomava cuidado para não ficar embriagado, então eu sempre sabia o que tinha feito, pelo menos. Eu também tinha plena consciência de que não era muito bem visto. Eu tinha ganhado alguns apelidos, embora ninguém os dissesse na minha cara. Um deles era o mal-humorado Mary. Outra era a assustadora Mary. Segundo outras pessoas, eu era uma mulher assustadora. Primeiro, havia minhas respostas lacônicas. Eu não dizia mais do que o necessário. Eu mesma reconhecia isso, embora eu não me sentisse particularmente fria. Eu não tentava intimidar as pessoas nem insultá-las, mas falava quando necessário, é claro. Por exemplo, se alguém estivesse agindo como um idiota, seria perigoso não impedi-lo. A maioria das pessoas não dizia tudo o que pensava, e eu entendia porque não conseguiam. Podiam ser tímidas ou não querer prejudicar o relacionamento com alguém, ou bem, havia inúmeras razões. Mas se eu achasse que deveria impedir alguém, nunca hesitava. Eu não me importava com o que os outros pensavam de mim. Minha segurança vinha em primeiro lugar. Eu não cooperava. Era por isso que não conseguia encontrar camaradas. Essa era outra queixa comum, mas deixe-me dizer, eu não precisava que me dessem sermões. Eu não tinha a menor intenção de fazer camaradas. Eu desejava que eles não presumissem que só porque desejavam desesperadamente ter camaradas, porque se sentiam inseguros sem eles, porque não conseguiam fazer nada sem eles, eu fosse igual. Eu me sentia melhor sem ter camaradas e agia de acordo. Isso era diferente de ser incapaz de consegui-los. Você faz o que quiser com seus camaradas, e eu farei o que quiser sozinho, então me deixe em paz. Era mais ou menos assim que eu me sentia. Não era que eu não tivesse capacidade de cooperar, eu simplesmente não estava tentando cooperar, porque não havia necessidade. Eu estava conseguindo trabalho, na verdade. Não era trabalho constante, mas eu não tinha problemas para me sustentar. Ninguém tinha o direito de me criticar pelas minhas escolhas, mas a verdade é que eu conseguia trabalho o tempo todo. A vida de um soldado voluntário nem sempre era fácil, mas talvez muitos deles tivessem tempo livre demais. Mas não era só isso. Eu entendi isso. Os caras da União Livre e homens como Dune. Havia vários homens que me implicavam sem motivo aparente. Como se isso não bastasse, ocasionalmente havia mulheres que se tornavam hostis comigo simplesmente por eu estar no mesmo partido que elas. Elas também não tinham um bom motivo. Imagine uma mulher que tem uma queda pelo líder do grupo, mas ele não corresponde aos seus sentimentos. Eu me junto ao grupo como curandeiro temporário, ou por algum outro motivo. Ele está sendo um pouco gentil e me protegendo. Ela não gosta disso. Não estou agindo de forma diferente do habitual, mas ela diz que eu estava dando em cima dele, ou algo assim, e foi por isso que ele interpretou mal a situação. Fique longe dele, ela me diz. Fazer-se de difícil faz parte da sua rotina, não é? Isso era algo que já me tinham dito antes. Só pude responder que da minha parte não tinha tais intenções. Mas havia mulheres que mesmo depois de lhes dizerem tudo na lata, continuavam a manter as suas suposições. Homens e mulheres assim espalhavam boatos sobre mim, tanto verdadeiros quanto falsos. Eu não saí por aí negando-os, e antes que eu percebesse, tinha a reputação de Mary malvada e Mary assustadora. Eles podiam fazer o que quisessem e me chamar do que bem entendessem na verdade. Se eu me tornasse infame o suficiente, ninguém mais teria expectativas em relação a mim. Só as pessoas que estavam em tantos apuros que não se importavam com o tipo de pessoa que eu era vinham me procurar para fazer trabalho. Tentavam me usar. Tudo bem. Na verdade, era mais fácil para mim assim. As únicas vezes em que me senti deslocado foi quando encontrava Hayashi, Shinohara-san ou os outros membros da Orion na taverna da Cherry. Eu não podia simplesmente ignorar meus antigos camaradas que me trataram bem, então pelo menos acenava com a cabeça para eles. Às vezes, eles tentavam conversar comigo. Shinohara-san, em particular, nunca deixava de vir conversar. Nunca sobre nada demais. Como você tem passado? Ou, como vai você? Apenas algumas palavras. O comportamento de Shinohara-san era impecável. Ele se importava até com um ingrato como eu. Ele era um cara tão bom que chegava a ser assustador. Era a única pessoa que eu não conseguia tratar mal. Aí apareceu esse cara. Kikava. Vizinho, Mary-san? Hein?
O que eu estou fazendo? Você pergunta. Você não está perguntando? Bem, pergunte. Vamos lá, pergunte. Quer dizer, tudo bem se você não perguntar. Eu vou te contar de qualquer jeito. Então escute. Tem um desafio para ver quantas vezes você consegue dizer NE seguidas. Uau, eu errei. É bem difícil se você tentar, sabe? Sério mesmo. Se você acha que estou mentindo, tente. Você vai tentar? Não, provavelmente não. Quer dizer, eu fui a primeira e tudo. Acabei de inventar. Talvez eu nem faça mais. Aliás, pelo é isso aí. Eu acabei de dizer isso e já estou fazendo de novo. É assim que eu sou. Ban. Smash. Certo, certo, certo. Eu realmente tinha assuntos para tratar com você pela primeira vez. Era raro ele ter assuntos sérios comigo. Quando eu estava no balcão da taverna da Sherry esperando o trabalho chegar, quicava ocasionalmente, não frequentemente. Se aproximava e começava a falar um monte de bobagens. Eu basicamente ignorava tudo. Não era como se ele tivesse algum assunto para tratar comigo. Se ele não tinha nada a ver comigo, o que exatamente ele estava tramando? Os homens que me abordavam com segundas intenções eram mais fáceis de entender e de lidar. Mas esse cara era assim com todo mundo, não só comigo. Ele saía por aí tagarelando com praticamente qualquer um. Que eu saiba, não havia outro soldado voluntário como ele. Kikava era incompreensível. O que, você tem negócios comigo? Respondi sem querer. Sim, sim. Sobre isso. Kikava franziu a testa e em seguida, esfregou a base do nariz com o dedo indicador. Então escuta. Oi? Bom, acho que isso tem a ver com trabalho de certa forma? Não da minha parte, né? Quer dizer, eu sou dos toques e tudo mais, certo? Sou do Tokimune e de todos os amigos fabulosos dele, então não é da minha parte, mas eu queria te apresentar uns caras que não são exatamente estranhos a mim. Se é que me entende. Basicamente a gente se alistou todo na mesma época. Então, tipo, que tal uma festa com eles? Essa é a ideia. Você quer que eu participe de uma festa com essas pessoas? Bom, sim, é isso aí. Oba, como curandeiro auxiliar. Não, é isso aí, entende? Aconteceram algumas coisas e eles não têm um curandeiro. Então, você seria o curandeiro principal, não um reserva? Ok, não tipo, o curandeiro principal, você seria totalmente o curandeiro principal. Se for um emprego, eu aceito. É? Nossa, que legal. Ok, então vou te apresentar. Vou trazê-los comigo, tá bom? Tipo, aqui e agora. Tudo bem? Vá em frente. Pois bem, espere só. Vou atingir a velocidade da luz. Vou xox. Se eles tivessem entrado na mesma época que a Kikava, seriam meus juniores. Bem, não que isso importasse. Trabalho era trabalho. Não importava com quem eu estivesse, manteria minhas emoções completamente impassíveis e apenas faria meu trabalho. Eu não só não tinha grandes expectativas, como não tinha expectativa nenhuma. Mas os soldados voluntários que Kikava me apresentou pareciam tão obviamente pouco confiáveis que eu não pude deixar de pensar. Isso não vai ser perigoso? Eram 3 homens. Embora talvez fosse mais apropriado chamá-los de meninos. Não em termos de idade, mas de comportamento. Se eu fosse gentil, diria que pareciam ingênuos. Se não fosse, diria que eram crianças. Então, este é o Haruhiro, e este é o Hanta, e este é o Moguzo. Muito bem, vocês 3, digam olá agora. Cumprimentos são a base de uma boa comunicação, sabem? A pedido de Kikava, o soldado voluntário de olhos sonolentos com aparência de ladrão, disse, olá, e curvou a cabeça. Eu sou Haruhiro. Ladrão. Não há muito mais a dizer. Eu sou Hanta. O homem baixo, de cabelos cacheados, parecia ter um equipamento leve para um guerreiro. Ele tinha um olhar travesso no rosto. Sou um cavaleiro temido. Entendeu? Sim, estou à procura de uma namorada. Eu sou Moguzo. Sou um guerreiro. Esse homem, com porte físico semelhante ao de um urso sem pelos, parecia inofensivo, apesar de sua imponência. Transmitia uma sensação de timidez, e eu me questionei se ele seria de alguma utilidade. É um prazer conhecê-lo, concluiu ele. Bem, Kikava me lançou uma piscadela que fez faíscas imaginárias voarem pelo ar e, fazendo um sinal de paz ao lado do rosto, disse, estou indo. Deixo o resto para vocês, jovens. Até logo, Mary Bem, e saiu. Que tipo de raio foi aquele? Os 3 rapazes apenas se remexiam e gemiam, fechando os olhos com expressões de agonia no rosto, mas não me disseram nada. O que é isso? Pensei. Eles não tinham nada a ver comigo? Eu tinha que puxar assunto? Se não o fizesse, parecia que isso nunca ia acabar. Voltei-me para eles, usando o mínimo de palavras possível, e finalmente Haruhiro abriu a boca. Bem, eu perguntei para o Kikava. Não, ele nos trouxe aqui, então você já sabe disso, né? Você sabe. Então, estamos precisando de um padre. Digamos que estamos procurando um padre que esteja disposto a se juntar ao grupo. Então, você não consegue falar sem parar? Reprimi a vontade de dizer isso e respirei fundo. Não deveria esperar menos de Kikava. Era a primeira vez que ele me dava trabalho, e veja só, ele era um homem imprevisível. Termos? Haruhiro perguntou. Termos? Arregalando os olhos em surpresa. Mesmo assim, eles ainda pareciam sonolentos. Bem, as condições são, nós vamos até Damuro, e há condições. O que você quer dizer? Hanta resmungou, idiota, e deu uma cotovelada em Haruhiro. É tipo quanto você paga ela por noite. Esse tipo de coisa. Você devia saber disso. Encarei-o com raiva. Hanta disse, Eka, e recuou. Era uma piada, tá bem? Não, não era uma piada, era um exemplo, embora talvez não fosse o mais apropriado. Sim, foi extremamente inapropriado.
É, foi mesmo, né? Desculpa, não quis dizer nada com isso. Só estou tenso. Você? Tenso? Haruhiro provocou, e Hanta respondeu imediatamente com vaza daqui. Moguzo olhava para o chão, como se estivesse com dor de estômago ou algo assim, e estava suando. Tive que concluir que uma diária estava fora de questão. Essas crianças não tinham como pagar, o que significava que eu só receberia a minha parte. Quanto eu poderia ganhar com essas crianças? Não podia esperar muito. Tive que presumir que seria bem pouco. Se eu não ficasse no vermelho depois de deduzir o aluguel diário e os custos com a alimentação, já estaria bem. Eu não era exigente. Mesmo assim, essa talvez tenha sido a primeira oferta que eu deveria ter recusado. Mas, se eu me recusasse, o que fariam essas crianças terrivelmente irresponsáveis? O que aconteceria com elas? Eu me importava? Elas não tinham nada a ver comigo. Mas, se eu receber a minha parte, já está ótimo. Começamos amanhã? Se você tiver um local de encontro, me avise. 7. Antes do amanhecer. Eram 8 horas da manhã, em frente ao portão norte da Alterna. Eu nunca havia chegado atrasado a uma reunião. Normalmente chegava antes de todos. Naquele dia não foi diferente. E com isso dito, pessoal, quero apresentar a vocês nossa nova amiguinha. É a Padre Mary. Ok, deem uma salva de palmas para ela. Quando Hanta, de cabelos cacheados, gritou aquilo em desespero, Haruhiro, com os olhos sonolentos, e Moguzo, com sua aparência de urso, bateram palmas hesitantes. Os outros dois estavam boquiabertos. Eram ambas garotas. Uma era uma maga de aparência tranquila. A outra tinha um arco e flechas, então provavelmente era uma caçadora. Garotas. Elas realmente pareciam garotas, não material para soldados voluntários. Ninguém no grupo parecia. Você está brincando, né? Essa foi a minha impressão sincera. Eu achava que já tinha trabalhado com um bom número de soldados voluntários de diferentes origens. Alguns mais velhos, outros mais jovens. Alguns mais experientes, outros menos. Mas eu nunca tinha visto um grupo de jovens como eles. Pareciam ter acabado de se tornar soldados voluntários em treinamento. Normalmente, depois de 1 ou 2 dias nessa vida, as pessoas mudam um pouco. Normal. De certa forma, essas crianças talvez fossem as normais. Nós é que não éramos normais. Tínhamos nos adaptado, quer quiséssemos ou não. Pelo que eu sabia, todo mundo era assim. Essas crianças eram normais, mas eram estranhas. Esta é a Mary-san. Quando Hanta fez o sinal para mim novamente, a garota maga finalmente disse. Ele, com uma reverência hesitante. Olá, Ni. Prazer em conhecê-lo, cumprimentou-me também a caçadora. O que eu deveria dizer? As garotas estavam desconfiadas de mim. Claro que estariam. Era de se esperar, mas não havia indiretas. A desconfiança a que eu estava acostumado era mais combativa, quase chegando à hostilidade declarada. Isso ou irritação e nojo. Desagrado. Com essas garotas, a desconfiança vinha acompanhada de tanta perplexidade que eu não pude deixar de me sentir confuso também. Eu não fazia ideia do que fazer. Joguei o cabelo para trás da orelha e olhei para Haruhiro. São todos assim? Sim. Olhei-o nos olhos e Haruhiro desviou o olhar rapidamente. Aquela reação foi normal demais. Ah, sim. Somos todos aqui. Com você incluída, somos 6. Entendo, eu disse com uma risadinha abafada. Eu não conseguiria continuar assim se não risse. Precisava mudar de assunto. Isso era difícil. Difícil demais. Bem, tudo bem. Contanto que eu receba a minha parte, não me importo. Para onde estamos indo? Damuro? É, acho que sim. Você está tentando adivinhar? Seja claro. De Damuro. A cidade velha. Caçar goblins. Quanto ao resto, não sei. Tudo bem, tanto faz. Então, que tal você ir? Eu te sigo. Ei, sabe? Hanta olhou para mim com os olhos revirados. Vê, você não poderia. Fazer alguma coisa em relação ao seu jeito de falar, a sua atitude. Não, dê desculpe. De verdade, desculpe. Não é nada. Esse homem nem merecia ser mencionado. Se eu consegui calá-lo com tanta facilidade, ele era fácil. Não houve absolutamente nenhuma conversa durante a caminhada de 1 hora até Damuro. Mesmo que tivessem tentado falar comigo, duvido que eu teria respondido. Sobre o que essas crianças conversavam normalmente, eu não conseguia imaginar. Só sabia que não combinavam comigo. Aliás, ninguém combinava mais. Eu percorri um longo caminho, né? De repente pensei, devo ter começado em um lugar parecido com o do Haruhiro e do grupo dele. Não foi uma época fácil o suficiente para eu dizer. Era divertido naquela época. Mas, sabe, talvez fosse divertido. Era gratificante. Quando olho para essas crianças, sinto que consigo me lembrar. Não quero me lembrar. Eu deveria ter recusado esse emprego. Eu estraguei tudo. E se nos depararmos com eles novamente? Pouco antes de entrarmos na cidade velha, Haruhiro murmurou aquilo. Se fizermos isso, disse Hanta num tom estranhamente sombrio, teremos que matá-los. Não ficarei satisfeito até que tenha cortado as orelhas daquele desgraçado blindado e do Obgob e as oferecido no altar do Lorde Sulhel. Mas, o tom da garota maga era menos sombrio e mais frio. Não combinava com ela. Não podemos vencer. Não como estamos agora. Hanta zombou. Vamos lutar mesmo que não possamos vencer. Se acabarmos morrendo fazendo isso, a voz da caçadora vacilou, se morrermos assim, tudo terá sido em vão. Morrer não é bom. Moguzo assentiu vigorosamente. Não quero que mais ninguém morra. Era bizarro que um grupo não tivesse um curandeiro. E que esse grupo nunca tivesse tido um curandeiro antes. Isso era impossível. Alguém é. Comecei a falar, mas mordi o lábio. Não havia necessidade de perguntar. Não é que eles nunca tivessem tido um curandeiro. Eles perderam um. Eles provavelmente morreram. Vai sair? Ou não? Tanto faz, mas seja rápido. Hanta desviou o olhar, estalando a língua em sinal de desaprovação. Vamos começar logo com isso, Haruhiro. Sim. O olhar de Haruhiro vagou, como se ele estivesse hesitante.
Pensando bem, quem era o líder deste grupo? Eu tinha a sensação de que era Haruhiro, mas não podia ter certeza. Um grupo sem líder. Era o que parecia. Será que o curandeiro que morreu era o líder deles? Se assim fosse, se foi isso que aconteceu, esse foi o pior resultado possível. Não foi o pior. Esse trabalho me assusta. É assustador demais. Mesmo pensando nisso, eu faria meu trabalho sem deixar transparecer. Essa era a minha política, mas dessa vez foi muito difícil. O jeito como Haruhiro gaguejou ao dizer "Vê, vamos lá" me deixou bem desanimado. Como exatamente essas crianças caçavam? Eu não queria pensar nisso. Só esperava que elas entendessem a teoria mais básica. Eu não estava pedindo muito, mas minhas esperanças foram frustradas. Mas não imediatamente. Todos nós vasculhamos a área, e Haruhiro, pelo menos, parecia um ladrão quando saiu para explorar, mas não encontramos nenhuma presa adequada. Bem, claro que não. Parecia que essas crianças tinham reduzido seu alvo a grupos de 2 goblins ou menos. Mas goblins não eram burros. Eles sabiam que era obviamente mais seguro se mover em grupos. Não haveria muitos goblins sozinhos, ou com apenas um outro. Pela minha experiência, os goblins na cidade velha de Damuro geralmente viajavam em grupos de 3 ou mais. Como o grupo conseguiria derrotar um grupo de 3 goblins? Esse foi o primeiro obstáculo para caçar na cidade velha, e tudo começou ali de certa forma. Basicamente, essas crianças nem sequer estavam na linha de partida ainda. Mesmo assim, se isso continuasse, nunca conseguiríamos caçar, e isso significaria nenhuma renda. Haruhiro parecia ter se decidido. O alvo que Haruhiro encontrou para nós logo depois do meio-dia era um grupo de 3 goblins. Nas ruínas de um prédio destruído, havia um goblin com cota de malha e uma lança curta, e 2 goblins vestindo roupas de tecido, um deles carregando um machado e o outro uma espada curta. Haruhiro começou a explicar algo que lembrava uma estratégia. Primeiro, Yumi e Shihoru lancem um ataque preventivo contra o Goblanceiro. Eu, Hanta, Yumi e Mary manteremos o Gobi Machado e o Gobi Espada Curta ocupados, enquanto Moguzo e Shihoru cuidam do Goblanceiro. Se for difícil para vocês dois, Hanta ou eu entraremos para ajudar. Assim que o Goblanceiro for derrotado, tudo ficará fácil. Aguentar. Não é que eu não tivesse previsto isso. Eu suspeitava que esses garotos nem sequer conheciam a teoria básica. E não conheciam. Era só isso. Mas foi um choque. Será que eles não entenderam? Foi por isso que perderam o camarada. Por que estou lutando contra goblins? E isso não estava certo? Hein? Por que não? Eu não vou à frente. Sou padre, o motivo deveria ser óbvio. Ei, Hanta começou a falar rispidamente, mas se recompôs amigo. Amigo? Eu estava irritado. Não com raiva. Não havia motivo para ficar com raiva. Isso era trabalho. Para mim, isto é apenas um trabalho. Mas e vocês? Estão bem com isso? Hanta hesitou, vê você? Corrigiu-se. Ele era quem havia se sentido intimidado, mas parecia não gostar da situação. Não, é estranho eu me dirigir a você assim. Mary, onde está meu Sam? Mary, Sam, uma veia pulsava na têmpora de Hanta, e seu corpo inteiro tremia. Por que ele está tão indignado? Ele é idiota? Escuta, vocês padres carregam essa coisa com vocês. Aquilo, como é que chama? Cajado de padre? Você tem um, né? Aquilo é para bater em coisas, né? Ou é só de enfeite? Sim, isso é só para inglês ver. Seu pequeno. Pequeno. Mary, Sam, você não poderia ser um pouco mais, sabe, mas, não sei. Deixa pra lá. Faça o que quiser. Eu faria o que quisesse sem você precisar me mandar, você entende? Claro que sim. Ha. Eu já imaginava. Droga, qual é o problema dessa vadia? Poderia evitar usar palavras tão obscenas? Elas me ferem os ouvidos. Sinto muito. Foi mal. Se você realmente não gosta, por que não experimenta usar tampões de ouvido? Por que eu deveria me preocupar com isso? Bem, disse Haruhiro, coçando a nuca enquanto intervinha para impedir a briga. Entendo o que você está dizendo. Mary ficará na retaguarda até que seja necessária. Talvez perto de Shihoru seja melhor. Shihoru é uma maga, então ela não vai para a linha de frente. Isso deve funcionar bem, certo? Ficar de prontidão até que precisassem de mim. Esse era exatamente o papel de um sacerdote. Parecia que ele finalmente tinha entendido. A garota maga. Shihoru, talvez? Eu nunca tinha ouvido falar dela. Que tipo de garotos são esses? Eles me irritam. Se eu ficar muito irritado, isso pode afetar meu trabalho. Parece razoável, eu acho. Bem, então vamos nessa. Yumi, Shihoru, por favor. Quando Haruhiro chamou seus nomes, a garota maga e a garota caçadora assentiram silenciosamente. O nome da garota caçadora era aparentemente Yumi. Yumi e Shihoru estavam visivelmente irritadas. Elas deviam realmente detestar minha aparência, porque nem sequer olhavam nos meus olhos. Bem, não que eu me importasse. Talvez os 3 rapazes não tenham se dado ao trabalho de explicar direito por que eu estava ali. Havia sinais que sugeriam que era isso que tinha acontecido. Se fosse esse o caso, seria difícil culpá-los por estarem desconfiados de mim. Quer dizer, normalmente eles diriam alguma coisa, não é? Não era óbvio que o grupo todo deveria ter conversado antes? Será que eles não estavam se comunicando? Eram mais do que inexperientes, eram piores que amadores, e também não pareciam se dar muito bem. Sério, o que estava acontecendo ali? Haruhiro seguiu à frente do grupo com Yumi e Shihoru logo atrás. Então, quando se aproximaram da área em questão, Shihoru preparou um feitiço ao seu sinal, e Yumi empunhou seu arco. Golpe sombrio, hein? O feitiço de Shihoru atingiu o Goblin lanceiro. Isso fez com que o Goblin largasse a lança, mas a flecha de Yumi errou. Era uma arma de longo alcance. Era inevitável que ela errasse às vezes.
mas não daquele jeito. Isso foi simplesmente horrível, murmurei. Yumi deu um pequeno pulo enquanto apertava o arco com mais força. Você se concentra demais quando está perdendo a flecha. Não é minha especialidade, e eu não sou seu camarada, então não vou te dizer isso. Mas espero que você perceba, mesmo que seja difícil enxergar suas próprias falhas. Não se preocupe com isso. Haruhiro gritou para Yumi enquanto desembainhava sua adaga. Você tem a presença de espírito de tranquilizar a Yumi, hein? Isso é impressionante, mas não é nisso que você deveria estar se concentrando agora. Moguzo e Hanta atacaram os goblins. O goblin do machado e o da espada curta entraram em seu caminho, e nesse meio tempo o goblin da lança se apressou para pegar sua lança. Haruhiro desferiu um golpe pelas costas no goblin da espada curta. Foi apenas um arranhão, mas o goblin da espada curta se concentrou nele. Hanta estava lidando com o goblin do machado. Moguzo foi para cima do goblin da lança. Ah, mas o goblin da lança era mais rápido. Ele pegou sua lança curta e golpeou Moguzo. Moguzo fez um bom trabalho ao encolher os braços e usar sua espada bastarda para desviar a lança. Ele era bastante habilidoso para um cara tão grande. Yumi sacou um facão e avançou. Parecia que ela ia apoiar Haruhiro. Isso era incomumente ousado para uma caçadora. Cruz diagonal. O goblin da espada curta saltou para trás e se esquivou, mas ainda assim foi um ataque muito bom. Será que Yumi era melhor em combate corpo a corpo? Hell ST véu querido. Shihoru usou golpe sombrio novamente. Parecia que ela estava tentando dar suporte a Moguzo, mas o lacaio de lança desviou. O elemental das sombras lançado por golpe sombrio era lento. Era difícil acertá-lo sem alguma preparação. Mas a mira de Shihoru era boa. O lacaio de lança foi arremessado um pouco desequilibrado. Então Moguzo imediatamente brandiu sua espada bastarda. Mas foi longe demais. Ele não acertou nada além de ar. Ele não entendia a distância de ataque. Será que ele nunca havia lutado contra um inimigo com uma lança antes? Hanta estava lutando contra o machado voador. Não estava dando certo, mas será que ele não podia fazer nada em relação aos seus movimentos? Havia muito desperdício. Será que era assim mesmo que os Cavaleiros do Terror se moviam? Eu não conseguia acreditar. Os Cavaleiros do Terror se moviam bastante, mas geralmente com mais precisão. Ele parecia um sapo se debatendo em confusão. Haruhiro e Yumi tinham uma vantagem de 2-1. Eles ficariam bem. Moguzo foi atingido por uma série de golpes de lança, o que o fez recuar. Mas o fato de seu inimigo usar uma lança só pioraria a situação. Ele simplesmente não tinha experiência suficiente. Não sabia lutar. Se eu fosse seu camarada. Não, mesmo se eu fosse seu camarada, não estaria em posição de lhe dizer o que fazer. Ai! Hanta sofreu um corte na coxa esquerda e saltou para trás como um sapo. Os goblins eram mais baixos que os humanos. Ele precisava ter cuidado redobrado com ataques à parte inferior do corpo, mas parecia não saber disso. Yumi, eu cuido dessa, você fica com o machado bocão. Haruhiro planejava que Yumi ajudasse Hanta? Ele estava observando, e a decisão não foi difícil. Mas será que foi uma boa decisão? Hanta precisava de ajuda agora? Feliz que ursi Hanta. Não respondi imediatamente. Não? Hein? Por que não? Protestou Hanta. Não é um ferimento que precise de tratamento imediato. Aguente firme. Por que você? Hanta descontou sua raiva na boca do machado. Viu? Ele estava bem. Droga, 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 droga. Não fique se achando só porque você é um pouco, ok, muito atraente. Isso é besteira. Besteira. Você não deveria estar sentindo dor, Hanta? Estou com dor. Ódio. Hanta brandiu sua espada longa diagonalmente para baixo em direção ao machado. Bem, com um ataque tão previsível não havia como ele acertar. O machado desviou facilmente. Estou sangrando muito aqui, sabia? É claro que dói. Dói, droga. O goblin com a espada curta derrubou Yumi, fazendo-a cair sentada com um grito de surpresa. Por um instante, quase entrei em ação, mas Haruhiro estava lá. Não havia como saber se o inimigo estava trazendo reforços, e eu precisava proteger Shihoru. Além disso, os goblins pareciam prontos para fugir. Por que você? Haruhiro tentou se colocar entre o gobe de espada curta e Yumi. O gobe de espada curta correu. Estava fugindo. Junto com os outros gobes, Haruhiro parecia perplexo. Hanta estava frustrado. Moguzo, Yumi e Shihoru pareciam aliviados. Vocês estão todos exaustos. Dei minha opinião sincera. Talvez eu não devesse ter feito isso. Mas não consegui me conter. Haruhiro me encarou, mas não respondeu. Se ele tivesse dito sequer uma palavra em resposta, tenho certeza de que eu não teria conseguido me conter por mais tempo. Que bom para todos vocês. Vocês não morreram. Tiveram sorte desta vez. Mas se continuarem repetindo isso, eventualmente pagarão por isso. Não que seja problema meu. Não tem nada a ver comigo. Porque eu não sou seu camarada. Vocês provavelmente não me veem como um. E eu também não. Tenho uma sugestão. Por que vocês não desistem? Acho que vocês não têm perfil para serem soldados voluntários. Vocês não têm vocação para isso. Mas também não será fácil encontrar outro estilo de vida. Alterna era uma base para o retorno do reino de Arabaki à fronteira. Era basicamente uma cidade-fortaleza. O exército da fronteira estava aquartelado lá, e os soldados voluntários os apoiavam. O exército da fronteira era uma força militar profissional, então não era fácil entrar, e já havia gente suficiente para todos os outros trabalhos. Custava mais do que dinheiro entrar para as guildas dos ferreiros, dos artífices ou dos mercadores. E mesmo assim eles obrigavam os soldados a fazer trabalhos pesados por um salário irrisório. Se você fosse mulher, podia trabalhar nas tavernas ou em outros estabelecimentos do tipo, mas mesmo assim provavelmente não era uma vida fácil. Basicamente não tínhamos escolha a não ser sermos soldados voluntários. Quase dava para suspeitar que havia alguma conspiração para que as coisas fossem assim. Terminamos o trabalho do dia. Chamo de trabalho, mas nossa renda foi zero. Fiquei no vermelho. Naquela noite não fui ao Sherry's Tavern, em vez disso fiquei no meu quarto. Felizmente a pousada onde eu estava hospedada tinha um banheiro decente.
Eu podia tomar um banho longo e relaxante sozinha no final da noite, então eu praticamente sempre escolhia esse horário para isso. Eu sempre fui uma pessoa noturna. Quase nunca ia para a cama cedo. A água do banho estava morna. Precisei adicionar mais água quente para ajustar a temperatura. Era um incômodo, mas eu já estava acostumada. Se eu pudesse lavar o corpo e o cabelo e depois relaxar em um banho na temperatura ideal, eu conseguiria me sentir melhor. Eu era um soldado voluntário, então não era como se eu não pudesse ficar sem banho. Mas honestamente, sem esse ritual que eu realizava na estalagem, eu já teria perdido todo o equilíbrio mental há muito tempo. No entanto, meu ritual tinha uma falha. No banho, eu tentava esvaziar a mente, mas era difícil alcançar um estado de vazio. Às vezes, eu pensava em coisas desnecessárias. Será que vou caçar com aquelas crianças de novo amanhã? A pergunta me atormentava. Meu estômago doía. Talvez eu não devesse, pensei. Nunca havia abandonado um emprego depois de aceitá-lo. Mas será que precisava insistir em mantê-lo assim? Talvez esteja tudo bem? Vou me demitir. Mas hesitei em fazer isso sem dizer nada. Teria que falar com eles pessoalmente. Não consigo trabalhar com vocês. Não quero morrer porque vocês me arrastaram junto. Vocês querem morrer, não é? É por isso que vocês são essa bagunça toda, não é? Se vocês querem morrer, então morram. Não me envolvam nisso. Não. Aquilo não podia estar certo. Se quisessem morrer, não teriam chamado um padre como eu. Aquelas crianças estavam fazendo o melhor que podiam, do jeito delas. Só que não eram boas nisso. Provavelmente estavam sofrendo porque não importava o que fizessem, nada dava certo. Isso devia ser frustrante e doloroso. Foi a mesma coisa para nós. As coisas estavam indo bem, mas às vezes tropeçávamos e falhávamos. Superávamos isso e seguíamos em frente. Por termos conseguido superar as dificuldades, ficamos arrogantes e cometemos um erro fatal. Todos cometemos erros. Uma margem muito pequena pode determinar se esses erros são irreversíveis ou não. Todos aprendemos com nossos erros para evitar repeti-los. Pode-se até dizer que enquanto estivermos vivos, conquistamos o direito de cometer o próximo erro. Contanto que aquelas crianças não morressem, o amanhã seria melhor que hoje para elas. Elas seriam capazes de lidar com a situação um pouco melhor. Se ao menos conseguissem sobreviver ao hoje e ao amanhã. Murmurei, vamos trabalhar, e deixei meus lábios afundarem na água. Eu não era camarada deles, mas eu podia trabalhar. Eu faria meu trabalho como padre, para que aquelas crianças pudessem viver para ver o amanhã, até que aquelas crianças se cansassem de lidar comigo que só sabia trabalhar. Até lá, eu faria meu trabalho. Era tudo que eu tinha. Não me restava mais nada.